Sabe quando a gente para pensar? Por que um programa como o Big Brother Brasil consegue prender tanto a nossa atenção, ano após ano? A resposta, olha, vai muito além de ser só um entretenimento. Hoje, a gente vai usar o BBB como uma espécie de laboratório para entender uma das ferramentas mais importantes do nosso tempo, a arte de construir narrativas. E isso, na era digital, faz toda a diferença. E aqui já está a grande sacada. Nada do que acontece ali é por acaso. Aquilo é um projeto, sabe? Um projeto muito bem pensado de construção de atenção. Então, a pergunta que vai guiar a gente hoje é como exatamente eles fazem isso e, o mais importante de tudo, o que a gente pode aprender com essa fórmula. Então, vamos para o primeiro ponto. O grande segredo do programa não está naquelas festas gigantes ou nas provas mirabolantes. Não. Está na capacidade incrível de transformar o dia a dia numa verdadeira saga. É sério, pensa nisso. É um laboratório de histórias funcionando 24 horas por dia, em tempo real. E como é que se constrói essa saga diária? Bom, usando os elementos básicos de qualquer boa história. A gente vê alianças sendo formadas e, de uma hora para outra, quebrando. Vê conflitos que geram uma tensão que dá quase para tocar. E, claro, as reviravoltas que ninguém imaginava. Cada um desses pontos transforma um dia que seria comum na casa em um capítulo de um drama que a gente simplesmente não consegue largar. Isso, na comunicação, tem até um nome técnico. É o chamado storytelling contínuo. É a arte de contar uma história em pedacinhos, em capítulos, criando sempre um gancho que faz o público querer voltar no dia seguinte e depois e depois. O BBB, nesse ponto, é um exemplo perfeito, um verdadeiro case de sucesso de como essa técnica funciona. Mas, toda boa história precisa de personagens que marcam, certo? E nisso, o programa é mestre. Rapidinho a gente já identifica os protagonistas por quem a gente torce, os antagonistas que irritam, os aliados que são fiéis. Essa clareza ajuda muito a gente a escolher um lado e a se conectar emocionalmente com a trama de forma quase que instantânea. E o resultado de tudo isso é que o público deixa de ser só um espectador. Olha que interessante, assistir acaba sendo a menor parte da experiência. As pessoas se tornam parte ativa do jogo. Elas torcem, debatem nas redes sociais, julgam as atitudes, criam teorias. E por que isso acontece? Simples, porque todo mundo está emocionalmente investido naquela história. E tudo isso nos leva para o coração da nossa análise de hoje. O grande insight que o BBB nos dá é a diferença gigantesca que existe entre simplesmente apresentar fatos e, de verdade, construir uma história. Pensa assim, um evento é só o que aconteceu. Uma briga, uma prova, uma conversa. São pontos soltos. Já a narrativa é o porquê isso importa. É aquela camada de significado que conecta uma coisa na outra, que transforma fatos brutos em algo que toca a gente. A narrativa é a verdadeira cola emocional da coisa toda. E então, a grande lição é essa aqui. As pessoas não se conectam com uma lista de acontecimentos. Elas se conectam com a história que está por trás deles. É a narrativa que fisga a gente e que nos mantém interessados por meses. Certo, mas por que essa conversa sobre narrativa é tão importante agora? Porque a gente vive na era da inteligência artificial. E no mundo onde dados e automação estão em todo lugar, a habilidade de nós humanos de contar histórias se tornou mais valiosa do que nunca. E essa ideia não é de hoje, não. Em um evento super tecnológico como o South by Southwest, até um mestre como o Steven Spielberg fez questão de reforçar isso. Ele disse que, mesmo com toda a tecnologia do mundo, o poder de uma história que tem impacto emocional é simplesmente insubstituível. E aqui fica bem clara a divisão do nosso tempo. A inteligência artificial é fantástica para automatizar tarefas, para analisar uma montanha de dados em segundos. Mas a capacidade de pegar esses dados e criar um significado, de conectar pessoas através da emoção, de construir uma narrativa, isso, pelo menos por enquanto, continua sendo uma habilidade profundamente humana. Ok, mas como é que a gente pega essa lição do BBB e leva para o mundo real? Como quem trabalha com eventos, com turismo, com marketing, pode usar o poder da narrativa para gerar valor de verdade? A chave está em mudar a mentalidade. Um evento deixa de ser só uma grade de horários para se tornar uma jornada com começo, meio e fim. Uma viagem deixa de ser um checklist de lugares para visitar e vira uma história que o viajante vai viver e, mais importante, que ele vai contar para todo mundo depois. E aqui a gente vê um erro que acontece em muitos projetos. O foco é em organizar atividades e não em organizar uma história. Quando a gente só lista atividades, o resultado é uma experiência que na semana seguinte as pessoas já esqueceram. Mas quando se constrói uma narrativa, a gente cria uma memória que dura. A conexão é direta e muito clara. No BBB,
Uma boa narrativa gera o quê? Audiência. No mercado, uma boa narrativa gera valor real. É isso que diferencia uma marca, que faz um cliente voltar sempre, que transforma um produto simples em algo que as pessoas amam e defendem. No fim das contas, acho que tudo se resume a essa ideia aqui. Experiências passam, mas as histórias ficam. Pensa só em quantos momentos a gente vive todos os dias. O que de fato fica gravado são as histórias que a gente constrói em cima deles. E esse é o ponto final. A gente pode até esquecer os detalhes do que aconteceu num dia específico do programa, mas a sensação, a emoção daquela jornada, a história que a gente acompanhou e viveu junto, essa fica com a gente. Então, para a gente fechar, a pergunta se volta para cada um, para cada projeto, cada marca, cada trabalho. Que história está sendo contada? Porque no final das contas, é essa história que vai definir o verdadeiro impacto de tudo.